Vou cumprimentar mais uma vez aqui, ela que já está virando sócia de carteirinha aqui do nosso programa, conversa com a gente todo mês no Faixa Livre, diante das necessidades, da importância do tema aqui do programa, e eu vou saudar mais uma vez a diretora do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, Ana Paula Baião. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos acompanham e ouvem aqui o programa Faixa Livre. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando do programa, ainda mais para falar de um debate tão importante que é o acordo coletivo das petroleiras e petroleiros. É isso, viu, Ana? Eu que agradeço também mais uma vez a tua presença aqui com a gente. Como eu citei aqui ainda há pouco, temos conversado bastante no Faixa Livre diante desse que é um tema fundamental para a categoria, para os petroleiros, que é a discussão do acordo coletivo de trabalho na Petrobras. Porque parece que houve uma reunião, Ana, na última quinta-feira da semana passada sobre esse tema e, para nossa surpresa, a Petrobras não apresentou nada para que essas negociações avançassem. Aliás, vocês do Sindipetro RJ anunciaram que a empresa apresentou uma proposta que já havia sido rejeitada pela categoria. Eu já queria te deixar à vontade para discorrer a respeito dessa reunião em torno do ACT na última semana. Um negócio inacreditável. É isso mesmo, Ana? A Petrobras reapresentou um texto que já havia sido rejeitado por vocês, petroleiros? Anderson, na verdade, essa foi uma reunião, segundo ela, ela não iria apresentar nenhuma proposta, ela queria ouvir dos trabalhadores mais uma vez. Isso tem sido a tônica desse acordo coletivo, que a gente tem falado de uma enrolação, né? E a gente não pode cair nessa armadilha. Nós do movimento sindical e as trabalhadoras e os trabalhadores, nós já estamos no mês de novembro. A FNP apresentou sua proposta em julho para a Petrobras conhece a pauta das trabalhadoras e dos trabalhadores e até agora ela não apresentou uma outra contraproposta. A última proposta apresentada foi no dia 16 de outubro, se eu não me engano. Então, ou seja, a gente está andando, e isso tudo tem uma estratégia da Petrobras para levar a categoria para o final do ano, e a gente fica chamando aí do Vale Peru, de alguma forma cansar a categoria e que a gente possa ser derrotado aí nesse acordo coletivo. Acho que é importante, a gente tem feito uma campanha aqui no Sindipetro RJ e dentro da FNP, de denunciar a diferença entre os altíssimos lucros que a Petrobras tem tido, não só o lucro líquido, mas o lucro operacional, além da distribuição de dividendos, e a contraposição ao que ela tem oferecido para os trabalhadores. Não é possível que uma empresa que lucrou 32 bi até o terceiro trimestre, com lucro aí de 93%, que é o lucro bruto da Petrobras, não ofereça nem 1% de aumento real para os seus trabalhadores, que foram os que produziram toda essa riqueza. E além de outros pontos que não avançaram, por exemplo, a pauta offshore, né, que é uma pauta que os trabalhadores estão bem mobilizados, a gente está dizendo da necessidade de construir uma greve nacional, pelo menos aí no início do mês de dezembro, para tirar a Petrobras dessa inércia, né? Que ela está nos enrolando e a gente não pode cair nessa armadilha de ficar esperando o fim das negociações. A gente precisa, desde já, intensificar as mobilizações, é isso que a gente está fazendo. Hoje tem ato na frente do Edicem, é um ato 2 aposentados pelo pagamento dos PEDs, e amanhã é dia de luta, também vai ter um ato por um ACT que atenda os interesses dos trabalhadores na frente do Edicem na hora do almoço. É uma situação vergonhosa, para dizer o mínimo, viu, Ana? Essa da Petrobras em relação a essa negociação do acordo coletivo de trabalho. Agora, o que a empresa alega para, numa reunião, ela não apresentar proposta e só ouvir os trabalhadores mais uma vez? Enfim, que tipo de discurso os diretores da Petrobras, essa equipe de negociação, tem utilizado para não avançar propriamente no diálogo com os trabalhadores? Porque, ao fim e ao cabo, é isso. Quando a empresa chama uma reunião para, mais uma vez, ouvir os trabalhadores, ela demonstra que ela não tem a menor intenção de avançar na negociação. Qual é a alegação que a empresa faz em relação a isso? Na verdade, tem todo um discurso primeiro, né? É que esse acordo coletivo, a Petrobras diz que é um ótimo acordo coletivo, então com um acordo coletivo robusto, né? E aí, a nossa contraposição a esse argumento são os dados que a gente tem apresentado dos lucros da Petrobras, do quanto que a Petrobras tem lucrado, e então ela vai nesse sentido. E aí, ela
diz que ela quer nos ouvir. Na verdade, o que ela quer, né? Ela pede uma devolutiva dos principais pontos. Ela quer que a gente entre no jogo desse teatro de só começar as mobilizações a partir de uma terceira proposta, que até agora não veio. A gente não tem uma data marcada ainda para entregar uma terceira proposta. A Petrobras, e aí ela não disse, pelo menos nessa reunião, que ela iria apresentar uma proposta, uma contraproposta. Ela disse que ela ia ouvir o movimento sindical. Então, nós levamos, mais uma vez, para a Petrobras os principais pontos da categoria, fazendo uma denúncia que é a seguinte: a Petrobras, no meio de uma CT, ela ataca setores da categoria. Então, uma das nossas exigências foi para que não haja qualquer ataque a nenhum setor, e aí está tendo ataque ao setor de saúde, apropriação, a LOEP, dezenas e dezenas de trabalhadores sendo desimplantados, os técnicos de enfermagem que embarcam com medo de ser desimplantados, ou seja, no meio de um acordo coletivo, e outros setores aí, né, se eu vou ficar aqui fazendo uma lista de quem está sendo atacado neste momento, com aumento de carga horária, alteração, né, de regime de trabalho. E a gente fez essa denúncia de que não é possível, ou seja, é um acordo que, além de oferecer nenhum aumento real, ele está atacando setores da categoria. Então, a Petrobras está trazendo essa inovação, né, nesse mau sentido, de como lidar com seus trabalhadores. Então, o que a gente está falando? Inclusive, a gente está falando para os demais sindicatos, para a FUP, né, de que a gente precisa sair dessa inércia. A gente não pode cair nessa armadilha da Petrobras de entrar de novo em reuniões temáticas, de novo para ficar debatendo temas que a gente já apresentou. A Petrobras precisa apresentar uma contraproposta. E o que ela está fazendo conosco é enrolar e deixar a gente para o final do ano aí, para o Vale, esperando aí um Vale Peru. Não te ouvi. Eu estava com o meu microfone fechado. Não dá para considerar propriamente isso uma negociação quando a empresa se utiliza desse tipo de artifício e ataca, acima de tudo, os interesses e os direitos dos trabalhadores nesse ACT. Aliás, a discussão do acordo coletivo de trabalho na Petrobras é feita a cada 2 anos. É importante a gente lembrar isso. Esse acordo vai ter validade pelos próximos 2 anos, não é isso, Ana? Perfeito. Não é a pauta dos trabalhadores. A FNP apresentou que, primeiro, nós queremos um contrato de 1 ano e que neste contrato seja garantida a ultratividade, né? Que seja incluída essa cláusula, porque o fim da ultratividade foi parte aí da contra-reforma trabalhista do governo Temer. Não é possível que, além de desse governo não ter revogado a reforma trabalhista, ainda deixe um acordo coletivo a ultratividade para ser utilizada contra os trabalhadores. Então, a gente não sabe qual governo vai entrar, então a gente quer que a ultratividade esteja garantida nos nossos acordos. Então, a nossa proposta é que a gente faça um acordo de 1 ano, setembro do ano que vem, a gente entra num outro acordo coletivo por 2 anos, que a gente garantiria, independente do cenário, 2 anos do nosso acordo. Essa é a proposta da FNP para a Petrobras e também a proposta da FUP de acordo de 1 ano. Então, é isso que a gente está trabalhando e com a necessidade de que nesse acordo tenha a garantia da ultratividade. A gente vai falar, inclusive, sobre esse diálogo entre as federações, a FNP e a FUP, na possibilidade da construção de um movimento paredista, de uma greve na Petrobras. Agora, o que chama atenção, e eu mais uma vez reforço aqui, Ana, você já trouxe isso na tua fala, é de que a Petrobras ela tem apresentado resultados financeiros muito importantes e que mostram, acima de tudo, que essa resistência na negociação ela se dá única e exclusivamente por interesse próprio. Não há, propriamente, por parte da empresa, o comprometimento com os trabalhadores, porque a empresa é para lá de lucrativa, né, Ana? Então, a Petrobras apresenta uma taxa de lucratividade altíssima. Disse, né, que até o nono mês, né, até o final do 3º trimestre, está em 93%. A média de lucro bruto aí de empresas, da maioria no mercado, não passa dos 30%. A Petrobras é uma empresa altamente lucrativa. E também tem um lucro operacional muito alto. Então, e esse lucro tem muito... Então, aí a gente teria que entrar no debate aí da política do petróleo, o que a Petrobras está fazendo, mas o que a gente tem conversado com os trabalhadores é que tem dinheiro, né? E que a gente precisa batalhar não só pelo nosso, né, quanto trabalhador da Petrobras, mas que todo esse dinheiro seja revertido também em prol da classe trabalhadora brasileira, né,
do nosso povo, que também é outro debate que a gente precisa, que a gente tem feito aí com a categoria, temos feito lives, né, apresentando esses dados a partir da ótica dos trabalhadores. A Petrobras apresenta seus dados para os seus acionistas, né, nós também estamos apresentando, fazendo análise, a gente contratou uma assessoria, que é a Wilaese, a gente tem feito estudos, estamos divulgando esses estudos para os trabalhadores, para que eles se apropriem desse debate e também desmascare essa discussão da Petrobras, que por conta aí do valor do preço do petróleo, né, de uma queda e de uma tendência de queda também, isso seja justificativa para um acordo coletivo, na nossa avaliação, muito ruim, que além de não avançar em vários direitos, em alguns casos retira, como é no caso do offshore, que é a questão de resolver um problema que vários trabalhadores têm ganhado, que é da questão da supressão de folga, ela quer resolver no acordo coletivo. É tirar, né? A gente conversou aqui, Ana, inclusive na semana passada, com o Bruno Dantas, também petroleiro, diretor do sindicato, e ele falando justamente a respeito desses resultados financeiros da Petrobras, esses lucros aí que foram anunciados relativos ao terceiro trimestre do ano de 2025. Isso, lucro esse, para deixar bem registrado, é sempre bom a gente falar sobre isso, Ana, porque quem produz esse lucro são os trabalhadores. Os trabalhadores da Petrobras é que produzem esses lucros da empresa, e eles não são priorizados na hora da discussão do acordo coletivo de trabalho. Por mais que isso esteja claro, é sempre importante a gente dizer, para evidenciar que quem produz lucro é a classe trabalhadora para essas empresas e, lamentavelmente, esses trabalhadores não são prioridade na hora da negociação de, enfim, reajuste salarial e ganhos para esses trabalhadores. Ana, eu já queria entrar nessa possibilidade da construção de uma greve de vocês petroleiros. Você citou que há esse diálogo, essa construção com a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, a possibilidade de uma unidade da categoria na construção desse movimento paredista diante dessa negociação difícil com a Petrobras. Fala para a gente em que pé está esse diálogo, a possibilidade aí, de fato, de uma greve geral dos petroleiros já a partir, enfim, das próximas semanas. Como é que anda essa discussão entre vocês? Isso ainda é um movimento, né, que nós aqui da CNP estamos tentando construir. Já houve alguns movimentos em conjunto, como foi no caso, né, dos trabalhadores offshore, que teve um ato dos 5 sindicatos offshore no aeroporto de Jacarepaguá, pela pauta offshore, que é uma pauta construída pelas 2 federações, e é um setor que está sendo muito atacado nesse acordo coletivo, então, também por isso, um setor que está bem mobilizado. Então, a gente ainda está nessa. Não temos nenhum dia apontado. Aqui no Rio de Janeiro, nas nossas assembleias, nós votamos por quase unanimidade. Quem não votou foram os aposentados que se abstiveram, da necessidade de construir uma greve nacional. Isso foi aprovado nas nossas assembleias, junto com a rejeição do acordo coletivo, e a gente está buscando aí, junto com o movimento sindical, entre os sindicatos da FNP e os sindicatos da outra federação, a construção dessa greve nacional. Então, inclusive, a gente tem apontado isso, né, para a categoria, que a gente precisa sair desse teatrinho da Petrobras e dizer para a Petrobras, até o adesivo, eu esqueci de botar, que a gente quer mais ACT e menos acionista. Esse tem sido o tom aí da nossa campanha salarial. Eu acho que a palavra é justamente essa, viu, Ana? É um teatro que a Petrobras cria em torno dessa negociação do acordo coletivo de trabalho. Você citou esse ato que vai acontecer hoje dos aposentados, mas amanhã, quarta-feira, dia 19, também vai haver uma grande mobilização dos petroleiros, um ato a partir das 12h30, meio-dia e meio, em frente ao Edicem, no centro do Rio de Janeiro, o edifício Senado, antigo edifício Senado, e depois, às 18 horas, vocês vão realizar uma grande plenária online para discutir os temas da categoria. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa organização, sobre esse movimento, esse ato que vai acontecer amanhã aqui no Rio de Janeiro, a partir das 12h30, em frente ao Edicem. Como é que anda essa construção, a mobilização dos petroleiros nas ruas, que é importantíssima, acima de tudo, e também essa plenária. O que é que vocês vão discutir tanto no ato como na plenária? Então, o sindicato já estava com uma política de construir um conselho de representantes, eu já cheguei a falar aqui, né? Então, hoje existe representantes eleitos em todas as bases, né, do Sindipetra RJ, e na reunião que nós realizamos, né, do Conselho de Representantes, nós tiramos a necessidade de construir uma plenária dos setores em luta e os setores atacados, fizemos uma reunião grande, uma boa plenária na sexta-feira à noite, ou seja, estava cheia na sexta-feira à noite.
nós estamos com disposição de luta. E marcamos uma outra plenária agora para quarta-feira. Tiramos também nessa reunião dos setores em luta a importância de construir um ato na frente do Edicem como parte aí desse calendário de mobilizações. Então, hoje tem ato pelo fim dos PEDs para que a Petrobras pague suas dívidas com a Petros, um ato importante na frente do Edicem a partir das 11. Vou desligar daqui e vou lá para o Edicem. E amanhã, 12h30, na frente do Edicem, também um ato por um ACT que atenda os interesses dos trabalhadores, que tenha mais ACT e menos acionista, e à noite a plenária dos setores em luta vai ser online, né? A gente tem uma agenda grande aí de mobilizações, como na quinta-feira a gente vai participar aí da Marcha da Periferia, estamos participando aí das atividades também da construção de um encontro, né, anticapitalista pelo clima, pelo fim dos genocídios, como parte também das discussões que tem tudo a ver, a discussão do petróleo, transição energética, e o nosso acordo coletivo. Então, temos dias e dias aí de muitas atividades. Dias de muita mobilização. Esse ato anticapitalista pelo clima, a gente tem anunciado, inclusive, aqui no nosso programa, o pessoal lá do Renato 5 está mobilizando esse ato aqui no Rio de Janeiro. Aliás, eu nem vi o Renato, ele está sempre aqui acompanhando o programa, está sempre aqui na audiência, de vez em quando conversa com a gente, e tem anunciado esse ato essa semana, diante do fim da COP. A COP termina na próxima sexta-feira e está relacionada a essa agenda ambiental, essa discussão na Conferência do Clima da ONU. Mas muita mobilização e, acima de tudo, é importante, viu, Ana? Eu sempre deixo registrado aqui, a gente fazer o chamamento para que as pessoas que acompanham o programa também participem dessas mobilizações, se unam aos petroleiros nessa mobilização por um acordo coletivo justo, pela valorização dos trabalhadores por parte da Petrobras, uma empresa que tem lucros volumosos e não reconhece a participação fundamental dos trabalhadores na obtenção desse lucro. Mais uma vez, eu quero deixar o convite aqui amanhã, a partir das 12h30, em frente ao edifício Senado, ao antigo Edicem, lá no centro do Rio de Janeiro. Não é isso, Ana? É isso. Vai ser na entrada da Henrique Valadares, a partir de 12h30, um ato por um ACT justo, que tenha mais ACT e menos acionista. Chamou aí todas as petroleiras e petroleiros, terceirizados e terceirizadas também, a gente tem uma pauta de terceirizados para construir conosco aí esse ato. E toda a classe trabalhadora está convidada para esse ato amanhã lá, dos petroleiros, a partir das 12h30, em frente ao edifício Senado, no centro do Rio de Janeiro. É fundamental essa mobilização dos petroleiros, acima de tudo, de todos os trabalhadores, para que a gente avance rumo a um projeto de valorização da classe trabalhadora no país, algo que a gente não tem visto, lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, em especial nesse terceiro governo do presidente Lula, esse governo de conciliação e que não avança de maneira efetiva no atendimento às nossas pautas. A gente precisa continuar mobilizado, seguir nesse diálogo, nessa unidade entre os trabalhadores para conseguir avançar na busca por conquistas para todos nós. Ana, eu quero mais uma vez parabenizar vocês, petroleiros, por toda essa mobilização. Novamente, deixar aqui os microfones do Faixa Livre abertos para esse diálogo que a gente faz com o Sindipetro, com toda a categoria petroleira, na busca por justiça. Acima de tudo, o que a gente quer é justiça para os trabalhadores e participação em relação a esses lucros que a Petrobras tem conquistado ao longo dos últimos anos, que é construído, mais uma vez, pela categoria, pelos profissionais. Obrigado, viu, Ana? Um bom ato para vocês amanhã. Qualquer novidade, justamente, inclusive na construção desse movimento paredista, você traz aqui para a gente, que voltamos a dialogar no Faixa Livre. Bom dia, obrigada. E vamos para as ruas aí. Um abraço. Vamos à luta, seguimos juntos. Meu grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Ana Paula Baião. Ana Paula Baião, diretora do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ,